Sim, estou ouvindo. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Claire, nesses últimos dias a gente tem acompanhado algumas notícias importantes aí sobre a doação e o transplante de órgãos no estado, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada. A gente tem acompanhado aí vários transplantes que têm ocorrido no estado, inclusive com pacientes daqui também sendo encaminhados até para fora do estado para fazer transplantes que ainda não são feitos por aqui. Isso é maravilhoso, né? A gente está começando o ano aí muito bem nesse sentido, né? Com certeza, né? Graças às famílias, né, que são solidárias no momento de dor e dizem sim à doação, né? Então, graças a essas famílias, nós tivemos 3, né, captações esse ano e tivemos 3 transplantes de rim que ocorreram aqui no nosso estado. Então, a gente começou o ano, né, com as famílias fazendo as doações, né? E isso é muito bom, porque o nosso estado é um estado que tem uma negativa familiar muito alta, né? Então, a gente começou o ano com as famílias dizendo sim à doação de órgãos. Claire, e o que a Central de Transplante hoje ela está assim mobilizada nesse sentido de capacitação das pessoas que estão lá na ponta no atendimento à saúde, no atendimento a essas famílias, né? Porque esse contato lá na ponta é que dá todo esse direcionamento para até chegar o órgão lá para quem precisa, né? Como é que está estruturado isso hoje no estado? Então, nós temos, né, as comissões de transplante que ficam dentro dos hospitais, que são responsáveis por conversar com as famílias, né, neste momento de dor, né? E temos também a organização de procura de órgãos, que é uma organização que composta de enfermeiros, técnicos e médicos, que é responsável também por acolher as famílias e conversar com a família a respeito desse assunto. Então, são pessoas treinadas, que fizeram um curso, né, porque tem que ter essa capacitação para poder conversar. Sim, é um momento difícil. Um momento difícil, né, e um momento que a família, ela já tem que estar, vamos dizer assim, a questão da recusa, que a gente tem uma recusa muito alta aqui, é que as famílias não conhecem a vontade da pessoa que morreu. E aí elas optam por dizer não, nesse momento difícil, né? Então isso fica um alerta, né, Claire, para todo mundo que quer ser aí quem é doador de órgãos, para deixar sempre isso muito claro e conversar sobre isso com a família, né? Sim, sim, porque você não precisa deixar nada por escrito, você não precisa deixar nenhum documento, você só precisa dizer para a sua família da sua vontade de ser um doador de órgãos, porque quem autoriza a doação é familiar, até 2º grau. E se a família desconhece a vontade da pessoa, realmente, nesse momento, fica muito difícil de dizer sim à doação, né? Mas quando a pessoa conversa e deixa claro em vida, a família doa com mais tranquilidade. E Desculpa te interromper, eu ia falar que é um momento de extremos aí na questão de sentimentos, de emoção, né, Claire? Porque a gente tem, de um lado, uma família que está ali se despedindo, às vezes, no momento inesperado, porque ninguém espera. A gente sabe que um dia acontece, mas quando chega o momento, ninguém espera, né? E, de outro lado, a gente tem uma família que está, às vezes, há anos aguardando, né, por um órgão, né, para o seu familiar. Exatamente. E, assim, a doação, ela não basta você ter o doador somente, né? Além disso, você tem que ter os exames, né, todos feitos, exames que não comprometam o transplante. Você tem que ter o receptor, ele tem que estar, vamos dizer assim, numa situação que ele possa receber também esse órgão, né, que foi doado. Então, são muitos fatores que, às vezes, eles, vamos dizer assim, são contra ao transplante, né? Então, por isso que a gente tem que ter, assim, um preparo antes e deixar claro essa conversa com a família, né? Que é isso que vai fazer a diferença nesse momento tão difícil que é o momento da decisão de dizer sim à doação de órgãos, né?
Uhum. Então, a gente trabalha também muito nessa questão educativa, nessa questão da divulgação, de como que você tem que proceder para você se tornar um doador de órgãos, né? Muitas pessoas desconhecem completamente esse sistema. E aí, quando chega o momento de você decidir, você vai decidir pelo não. Porque se você não conhece a vontade da pessoa, a gente opta pelo não, né? Então, a gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre isso. E a nossa família tem que saber da nossa vontade para a gente não ter, vamos dizer assim, imprevistos, né? Na hora que que for feito o acolhimento e a entrevista familiar, né? Claire, Então, é um momento muito difícil, né? É um momento, sem dúvida. E assim, a partir do momento em que é declarada a morte cerebral, né? Porque a pessoa precisa estar ali dentro de um hospital, eu falo doador, né? Dentro de um hospital, com os órgãos sendo mantidos ainda em funcionamento, né? Então, é a partir da decretação dessa morte cerebral. Existe um prazo aí para cada órgão, né? Para ser retirado, não é? Na verdade, a retirada, ela é feita, a gente faz uma retirada de múltiplos órgãos, Sim. né? Entra primeiro a equipe do coração, se tiver doação de coração, equipe de pulmão, aí equipe de fígado, de pâncreas e, por último, o rim. E esse órgão, ele tem por último, tempo. córneas, né? Ainda tem as córneas. Que no caso da córnea, a gente retira depois da parada, né? Depois que o doador parar. Né? Vamos dizer que tiver a parada cardiorrespiratória, porque é um tecido. Certo. É que o órgão tem que ser retirado, ainda todos com eles juntos, tudo em né? funcionamento, né? Vamos dizer assim, os órgãos, eles são retirados na sequência, né? Então, o coração é o primeiro, porque ele só tem 4 horas de isquemia fria, né? Então, do momento que você retira o coração até a hora que está o receptor aguardando esse transplante, no máximo 4 horas. Então, é muita correria, é Contra toda o uma tempo. é toda uma organização que você tem que ter, todas as engrenagens têm que estar funcionando adequadamente para que você tenha a doação, tenha a retirada e tenha o transplante, né? E a gente também só retira o órgão se a gente conseguiu distribuir esse órgão, né? Então, se a gente tiver um doador, e esse doador, vamos dizer, doou fígado, doou coração e doou rins, e nós não temos receptor para coração, porque não se adequou a nenhum receptor no país, a gente não vai tirar. Então, o órgão, quando ele é retirado para ser transplantado. É uma correria até para você localizar, então, né? O doador, o receptor, que ele esteja em condições naquele momento, que ele chegue a um hospital a tempo, né? A gente vê aqui no estado seguido, né? Porque aqui não se faz ainda fígado e pulmão. Então, quando é retirado isso aqui, a gente também vê a correria, né? Que é das equipes. A Força Aérea Brasileira tem ajudado aí, quando não tem um voo comercial naquele momento, a Força Aérea entra em ação e ajuda nesse transporte para qualquer lugar do país, né, Claire? É uma correria que a gente do lado de cá nem imagina como funciona tudo isso, né? Exatamente. E assim, as doações, geralmente, elas ocorrem à noite, de madrugada, em feriado, sábado, domingo. Né? Então, assim, a gente tem muito apoio dos bombeiros, a gente tem apoio da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem apoio da Casa Militar, a gente tem apoio da Força Aérea Brasileira. Então, assim, uma rede, né? A logística de transporte, vamos dizer, só se for uma coisa muito em cima da hora, que não tem como você arrumar uma aeronave, mas do contrário, a logística ela está muito bem articulada. Mas muitas vezes o que acontece, né? A gente tem o doador e às vezes a gente não consegue fazer o transplante porque naquele momento, às vezes, o receptor daquele órgão também não está em condições de transplantar, né? Porque quando você está numa fila de transplante, é porque você necessita transplantar.
Sim. Então, a pessoa nem sempre está em condições de deslocamento, em condições de saúde, né? Muitas vezes a pessoa está com febre. Sim, está debilitada, né? Está debilitada, às vezes a pessoa não está na cidade, não tem tempo hábil para ela chegar até o local para transplantar. Então, sim, são N fatores que, às vezes, impede do paciente fazer o transplante. Então, o paciente que está na fila, ele sofre vários, vamos dizer assim, vários problemas, às vezes, para poder conseguir realizar o transplante. Então, quando ele realmente consegue fazer o transplante, ele consegue ficar bem, é uma vitória para o paciente, porque ele saiu da fila, né? Ele saiu da fila e ele vai ter uma vida normal. E isso a gente, né, não tem palavras para agradecer, né, às famílias que dizem sim, né? Porque se não tiver uma família que vai dizer sim no momento, nunca vai ter transplante, né? Então isso é muito importante, né, que a gente fale sobre isso e deixe claro em vida a nossa vontade. E para quem está nos ouvindo aí, como você falou no início lá, que Mato Grosso do Sul tem um dos maiores índices de rejeição familiar, né? Para quem está nos ouvindo e se sensibiliza com esse tipo de situação, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Claire? Se a gente vai ter alguém na família que vai para essa fila também, ou a gente mesmo uma hora pode parar na fila. Saúde é saúde, né? É algo imprevisível. Então, também pode se perguntar para os familiares em alguma reunião de família, né? Alguém aqui é doador, não é? Sabe? Para a gente, né? Não precisa esperar só que quem é doador se manifeste, mas alguém que é sensível a esse tema na família pode perguntar, né? E pode despertar, às vezes, a vontade de alguém de ser doador. E não tem idade, né, Claire? Esses dias no ano passado, a gente noticiou aqui um caso lá da Santa Casa de uma senhora com mais de 70 anos e aqui na redação as pessoas falaram, nossa, mas pode ser doadora? Sim, de alguns órgãos é possível, outros não. Eu sei que o coração, por exemplo, já não pode, mas os rins podem, né? O que acontece é que a gente evita falar sobre isso, né? Porque a doação ela está ligada à morte. E a gente tem uma cultura, né, assim, de não conversar sobre isso. Então, as campanhas que o Ministério da Saúde faz, ele foca na conversa com a família, né? Você dizer para a sua família, olha, caso aconteça alguma coisa comigo, lembre-se, eu gostaria que vocês autorizassem a doação dos meus órgãos e os meus tecidos. A gente tem muitas histórias de pessoas jovens que faleceram e deixaram claro para a família da vontade que eles tinham de ser doadores. E as famílias todas respeitaram a vontade da pessoa. Mas a nossa maior taxa de negativa familiar, quando a família diz não, a gente pergunta, por que vocês não vão fazer a doação? Porque a gente não sabe se a pessoa que morreu era doador, né? Muitas vezes você argumenta e convence a família a fazer a doação, mas muitas vezes a família não doa. Então, a nossa taxa de negativa familiar, ela é entre 70% a 80%. Nossa, altíssimo. Né? E assim, as famílias, elas são muito solidárias. As famílias, elas pensam na pessoa que está na fila, elas pensam no bem que elas vão fazer para aqueles pacientes. Porém, eles ficam na dúvida se aquele familiar era doador. E na dúvida, eles optam por dizer não. Mas nós temos, nós não podemos dizer que o nosso estado, as famílias não são solidárias. Não, as famílias são. O problema é a falta de conhecimento e falta de comunicação na família, né? Exatamente. É falta daquela conversinha que você falou no início, numa roda de conversa, numa reunião da família, dizer... É que para muita gente isso é tabu ainda, né? Falar sobre isso, né, Claire? Falar sobre doação. Falar sobre a morte é difícil, né? E sobre a doação aí é mais difícil ainda, né? Mas dúvida. Eu creio que isso é falta de campanhas educativas, né? Campanhas em massa, né? Em meios de comunicação, em rede social, né? Claire, porque se você conversa, você esclarece, né? Sim, eu já ouvi depoimentos de familiares que fizeram doação e que falaram, puxa, a gente não tem assim, a gente sabe que a dor ela continua pela perda do familiar,
mas as pessoas falam que naquele momento é um conforto. Por incrível que Sim, pareça, é um conforto saber que, de alguma forma, aquele familiar que partiu está podendo ajudar outras pessoas, porque não ajuda uma pessoa só, ajuda várias, né? Salva a vida de várias pessoas. E isso é um gesto incrível. é um gesto de amor, né, que Uhum, você não tem nem como você dimensionar, né? uhum. Porque naquele momento de dor profunda, a família diz sim, né? E as familiares realmente que doam, eles depois relatam que o luto foi, aceitaram melhor o luto do que Uhum. familiares que disseram não, Isso. né? Eu já ouvi Por relato mesmo de familiar contando isso, e eu achei sim, incrível, sim. né. É incrível como as famílias elas ficam mais assim, conformadas com a Uhum. partida do seu ente querido quando elas fazem a doação. É, a Isso solidariedade faz bem é para a alma, né. faz bem você ser solidário e você ajudar os outros, né? Isso Uhum. faz com que a pessoa, eu acho que ela ainda entenda até de uma forma mais menos complicada a partida daquele ser, daquele ente querido, né? Que foi às vezes de uma forma trágica, de uma forma Uhum. violenta, né? Claro. Então isso conforta os familiares e realmente a gente tem relatos e estudos sobre esse assunto e as famílias dizem que elas ficam mais conformadas com a partida da pessoa, do familiar. Claire, super agradeço aí essa entrevista que foi, na verdade, um bate-papo de um assunto tão importante, que nem todo mundo para pensar, às vezes para só na hora que acontece, né, uma tragédia, enfim, Uhum. né? Mas Sim, que a gente sim. precisa sim falar em casa sobre doação de órgãos, até para a gente reduzir essa taxa de rejeição que ocorre em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, então, por esse bate-papo, viu? Uma Eu que boa semana agradeço. para você. Tá bom, querida, eu agradeço e estou sempre à disposição, A tá? Muito gente obrigada pelo espaço. valeu, a gente também. Um abraço. Outro, tá, tá. Tchau.